Salmo de número 126, versículos 5 e 6 diz assim: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Até aqui. Nós sabemos que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Também no livro de Salmos está situado o maior capítulo da Bíblia. O livro de Salmos ele é composto por 150 salmos. E os salmos, como sabemos, são canções, é o inário de Israel. E o maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, que tem 176 versículos. O livro de Salmos, ele não foi um livro que alguém sentou na sua escrivaninha e o escreveu, mas o livro de Salmos é uma coleção de cânticos, é uma coleção de hinos. O livro de Salmos levou pelo menos 1000 anos para ser composto, 1000 anos para ser escrito, 1000 anos para ser compilado. Nós temos, por exemplo, o Salmo escrito por Moisés, que foi o responsável pela libertação do povo da terra do Egito. E temos o Salmo 126, que nós não sabemos exatamente quem é o autor desse Salmo, mas quando lemos o Salmo, ele demonstra-se destoar dos demais salmos. E esse salmo, possivelmente, foi um dos últimos salmos a serem escritos. Ele foi escrito, possivelmente, no período posterior ao retorno da escravidão, da opressão babilônica, do cativeiro babilônico. E nós sabemos que a Babilônia, ela, em decorrência dos pecados, idolatria e desobediência de Israel, foi usada como instrumento de Deus para trazer punição à nação de Israel. A nação de Israel, havendo deixado Deus, havendo esquecido-se das leis de Deus, essa nação foi punida por Deus. E Deus, através do profeta Jeremias, traz a mensagem de repreensão, de punição e de alerta. E trazendo a mensagem de alerta, Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Diz: Nabucodonosor, meu servo. Quando você lê o livro de Jeremias, capítulo de número 25, você encontra essa mensagem. E através de Nabucodonosor, Deus, no ano 606 a.C., ele chega até Judá, ele chega até Jerusalém e implementa uma inserção contra Jerusalém. Leva alguns daqueles que ali habitavam cativos e retorna no ano 585 a.C. E neste ano, ele leva cativo o restante daqueles que haviam ficado. E a nação de Israel fica escravizada pelos babilônios para que eles pudessem ser chacoalhados por Deus. Pois bem, a nação, ela tinha um período determinado para ficar naquela terra. Deus não queria destruir o seu povo. Deus não queria destruir a sua nação. Deus queria apenas punir. Deus queria apenas alertar. Deus queria apenas abrir os olhos do seu povo. Deus queria apenas que o seu povo voltasse para Ele. E é bonito quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, quando lemos, por exemplo, o capítulo de número 4, nós vemos esse chamado de Deus para que o povo volte a Ele. Tem que voltar, volte para mim. Então o clamor de Deus sempre foi, nesse período histórico, para que o povo retornasse à sua presença, para que o povo retornasse até Ele. E Deus, por não abrir mão do seu povo, muitas vezes se utilizará de meios que muitas vezes serão dolorosos para nós. Mas isso Ele não faz para nos destruir. Ele faz para nos acordar. Ele faz para nos despertar. Ele faz para nos trazer de volta à sua presença. Finalmente Deus levanta um outro rei, que Deus, através do profeta Isaías, também chama ele de seu servo, Ciro. E Ciro é o responsável por dar libertação ao povo de Israel. E quando o povo de Israel está retornando para a terra de Judá, para Jerusalém,
esse retorno acontece em 3 fases. A primeira fase que acontece é com Zorobabel. Isso acontece no ano 538 a.C. Posteriormente, vem a segunda leva, por intermédio de Esdras, no ano 458 a.C. E finalmente, a última leva, a última fase, que acontece no ano de 445 a.C., por intermédio de Neemias. Esse ano é importante, porque a partir desse ano começa a contagem das 70 semanas de Daniel, que não é o nosso caso, não é o nosso assunto aqui. Então nós ficamos para falar sobre este evento em outra ocasião. Mas quando a Bíblia mostra que o retorno de Israel para a terra de Judá, para a cidade de Jerusalém, acontece em 3 fases, Deus nos está ensinando que muitas vezes nós podemos ir longe demais. Muitas vezes nós podemos nos distanciar demais de Deus. Mas Deus tem um caminho para o retorno. Deus tem um caminho para a restauração. E não apenas Deus tem um caminho, mas Deus tem um chamado ao retorno. Deus tem um chamado à restauração. Só que muitas vezes o caminho de ida é muito fácil, mas o caminho de volta é doloroso, é difícil, é árduo e é progressivo, é paulatino, é gradativo. É muito simples, é muito fácil cair, mas para levantar muitas vezes nós temos trabalho. Para levantar muitas vezes nós temos dificuldade. Para levantar muitas vezes precisamos de apoio, precisamos em ter no que nos apegar, em ter no que nos segurarmos. Mas o retorno, a restauração, ainda que seja gradativa, ela precisa acontecer. Então acredite, talvez hoje, espiritualmente falando, você esteja frágil, você esteja abalado, você esteja debilitado, você esteja frio. Talvez hoje você não esteja tão presente na presença de Deus. Talvez hoje você esteja distante de Deus. Talvez a sua realidade hoje destoa enormemente da sua realidade no início da sua caminhada, no início da sua fé. De quando você ouviu pela primeira vez a palavra de Deus, de quando você ouviu pela primeira vez a voz de Deus, de como essa voz queimou no seu coração, de como essa voz mexeu com você, de como quando você teve contato com o Evangelho, um novo mundo se abriu diante de você. Você conseguiu vislumbrar uma nova realidade. Você conseguiu ver cor em um mundo cinzento, manchado pelo pecado, pela violência, pela maldade. Você conseguiu ter esperança de tempos melhores e dias melhores. Você conseguiu ter esperança de que um dia as coisas irão mudar. Um dia o gemido vai acabar. Um dia as lágrimas se secarão. E aquilo foi tão impactante na sua vida que você abriu mão de tudo. Você deixou tudo. Você renegou tudo. Por causa de uma palavra. Por causa de uma mensagem. Mas o tempo foi passando. E à medida que o tempo foi passando, essa mensagem foi se dissolvendo. Essa mensagem foi perdendo a eficácia. Essa mensagem foi perdendo o sentido para você. Essa mensagem foi perdendo o poder de transformação na sua vida, o poder motivador na sua vida. E talvez a sua realidade hoje nem sequer pareça-se com a realidade de quando você ouviu essa voz, e quando você ouviu essa mensagem, de quando essa mensagem entrou no teu coração. Talvez hoje as coisas mudaram tanto que você não vê mais cor, que você não vê mais brilho, que você não tem mais esperança. Mas Deus, distante como está de você, Deus está de você à distância que você o colocou. A Santa Palavra diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Se você se achegar a Ele, se achega a você. Se você se aproximar dEle, Ele se aproxima de você. Mas se você o deixar, Ele também deixará. Se você se esquivar dEle, Ele se esquivará de você. Então Deus hoje está de você à distância que você o colocou. Pastor, Deus habita
Deus reina, Deus transborda no meu coração. Se isso é uma realidade, isso é porque você o colocou e você deixou que ele permanecesse lá. Mas talvez Deus esteja distante de você. Talvez a voz de Deus não ecoa mais na tua mente. Talvez você não sente mais a sua presença. Talvez você não sente mais o seu toque. Talvez você não sente mais o seu afago, o seu abraço, o seu acolhimento. E sabe por que você não sente? Porque você tirou ele da sua vida. Sabe por que você não sente? Porque ele perdeu espaço na sua vida. Você o rejeitou. Você o colocou de lado, você o colocou de canto. Mas a sua palavra, a sua mensagem é: você precisa voltar. E eu vim chamar você para o retorno. Eu vim chamar você para a restauração. Eu não estou feliz em ver você na situação que você está. Eu não estou feliz em ver você vivendo a vida que você está vivendo. Eu quero você de volta. Eu quero você na minha presença. Eu quero que você sinta mais uma vez o meu toque. Eu quero que a minha palavra queime no seu coração mais uma vez. Eu quero que a minha palavra cause lágrimas nos seus olhos mais uma vez. Eu quero que a minha palavra tenha impacto na sua vida. Eu quero que a minha palavra chacoalhe o seu coração e bata nele como uma marreta para despedaçá-lo. E eu não recuso o seu coração despedaçado. Se ele estiver todo estilhaçado, todo em pedaços, eu vou recolher cada pedacinho dele e eu vou reconstruir, mas eu quero você de volta. Eu comprei você, eu paguei por você bom preço, você custou caro, por isso eu não abro mão de você. O povo de Israel está vivendo uma situação extremamente difícil, angustiado, amargurado, oprimido. Mas quando nós lemos o Salmo 126, o texto começa dizendo: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, Ele diz, nós estávamos como os que sonham. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. E talvez hoje você queira que Deus mude a sua sorte repentinamente, rapidamente. Talvez você queira que Deus mude a sua sorte do nada para o tudo. Mas para que Deus mudasse a sorte do povo de Israel, o povo de Israel precisou mudar também. Então, se você quer que Deus mude a sua sorte do nada para o tudo, eu pergunto: por que você não muda do nada para o tudo? Você quer que Deus faça uma transformação radical na sua vida, mas por que você não muda radicalmente? Eu pergunto a você, neste ambiente, nesta casa, nesta família, você é um nada ou você é um tudo? Talvez, se você for levado à reflexão, você vai reconhecer que a sua importância, o seu impacto é ínfimo. Talvez, se você for levado à reflexão, você vai chegar à conclusão de que hoje, no atual momento, na atual situação, na atual circunstância, aqui dentro do reino, dentro da casa, dentro da família, talvez você não seja nada. Talvez hoje você não seja nada. Mas você quer que Deus mude a sua sorte do nada para o tudo. Então abra mão de ser um nada e seja um tudo, porque foi para isso que Deus chamou você. Saia da inércia, saia da mornidão, saia da frieza, saia da mortidão espiritual e venha até a sua presença, e Ele vai mudar a sua sorte do nada para o tudo. Mas primeiro Ele quer que você mude do nada para o tudo. Você não é nada, porque Jesus não morreu por um nada. Deus não investe em nada. No princípio a Bíblia diz que era um nada, mas do nada Deus fez tudo. Na nossa realidade, ex nihilo nihil fide. Do nada nada se faz.
Mas Deus do nada fez tudo. Então, se hoje a sua realidade é de um nada, acredite, desde o começo Deus é especialista em fazer do nada tudo. Essa é a realidade que Ele quer para você. Essa é a realidade que Ele tem preparado para você. O povo está retornando do cativeiro babilônico. 70 anos de opressão, 70 anos de angústia, 70 anos de sofrimento. E o texto que lemos diz que os que semeiam com lágrimas cegarão, ceifarão, colherão com alegria. E o versículo 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, chorando, e mesmo chorando, está andando e semeando, chorando, andando e semeando. Às vezes nós desanimamos, às vezes nós nos entristecemos, às vezes nós queremos parar. Mas o salmista está dizendo, aquele que mesmo chorando, continua caminhando e continua semeando, trará com sorriso, com alegria os seus molhos, os seus feixes, trará o resultado. Então, não se apegue ao momento, não se apegue à situação, não se apegue à circunstância, não se apegue à realidade de hoje. Está chorando? Está angustiado? Está difícil? Está com problema? Está com dificuldades? Continua chorando, mas continua andando. Ele não está proibindo você de chorar, não. Porque quando ele estava diante da sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Ele não está proibindo você de chorar, não. As lágrimas são terapêuticas. Às vezes você precisa sim chorar. Às vezes você não chorará diante das pessoas, mas Ele está dizendo para você, se precisar chorar e não tiver para quem chorar, se precisar desabafar e não tiver para quem desabafar, eu estou aqui. Chora aos meus pés, desabafa comigo, conversa comigo, eu estou aqui. Eu estou ao teu alcance, eu estou à tua disposição. Se está chorando, continue chorando. Mas não pare. Anda. É chorando e andando. São os pés machucados e andando. Mas não é apenas andando. É semeando. Semeando o quê? Semeando boa semente. Há uma frase que diz que os feridos ferem. Às vezes, quando nós estamos feridos, nós nos tornamos amargos. Nós nos tornamos espinhosos. Eu me recordo de uma música secular. Eu acho que todos vocês conhecem um cantor de forró, chamado Alcimar Monteiro. Tem uma música antiga dele que ele dizia assim: para todo mundo a minha cara é de alegria, porque ninguém tem nada a ver com a minha dor. Essa é uma realidade, que precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Às vezes estamos amargurados, entristecidos, decepcionados, e por isso ferimos, por isso machucamos. Mas o salmista está dizendo que aquele que está chorando, mas continua andando e semeando a boa semente. Eu não tenho nada a ver com a sua dor, eu espero que não. Quem está ao seu lado talvez não tenha nada a ver com a sua dor. Então saiba separar as coisas. Se você recebeu desprezo, dê atenção. Se você recebeu ódio, semeie amor. Se você foi desestimulado, semeie esperança. Se tentaram roubar a sua fé, semeie ainda mais fé, credulidade e crença. Semeie a boa semente. Talvez muitos de nós estamos ficando pelo caminho exatamente por isso. Porque primeiro, se estamos chorando, não andamos. Se pisaram no meu pé, se pisaram no meu carro, eu não ando. E quando eu ando me arrastando, às vezes venho para a igreja só pela misericórdia de Deus. Às vezes venho arrastado. Venho porque realmente o Espírito Santo me levantou e me puxou e veio me arrastando. Mas venho de cara amarrada, venho de cara fechada, não quero conversa com ninguém, não quero contato com ninguém.
não quero proximidade com ninguém. Mas Ele está dizendo: semeie a boa semente. Se você quer colher bons frutos, então semeie boas sementes. Se você quer colher amor, semeie amor. Se você quer colher graça, semeie graça. Se você quer colher misericórdia, semeie misericórdia. Se você quer colher atenção, dê atenção. Se você quer colher amizade, seja amigo. Não dá para receber, não dá para colher aquilo que não semeamos, aquilo que não plantamos. Talvez a sua realidade hoje seja essa: lágrimas, tristeza, decepção, angústia, desânimo. Mas continue andando e continue semeando a boa semente. Muitas vezes, as dificuldades, diante das dificuldades, o normal para cada um de nós é desanimar, é parar, é querer desistir. Existem pessoas que são motivadas pela dificuldade. Existem pessoas que quanto mais as coisas se mostram difíceis, mais elas impulsionam-se para fazer, para realizar. Elas veem as coisas difíceis como desafios a serem superados. E isso é louvável. Mas a maioria das pessoas, diante das dificuldades, diante das contrariedades, a tendência natural é desanimar. A tendência natural é desistir. Em igreja nós passamos muito por isso. Especialmente quem é líder. Em um momento você vê a igreja uma alegria, uma bênção. A presença de Deus é real, é visível, é quase que palpável. Às vezes, a igreja passa por um momento de frieza, uma mornidão, que às vezes se um mosquito passar, você ouve o barulho do mosquito. Às vezes a igreja está lotada, e aí de repente começa a esvaziar-se, começa a ir um, outro, depois vai outro, depois vai outro, depois vai outro. E diante disso, o que fazemos? O homem natural pensa: para que insistir? Para que continuar? Desanima, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, porque parece que está remando contra a maré, porque parece que o resultado não está vindo, tanto esforço, tanto trabalho não está tendo resultado. Mas o que é que o salmista está dizendo? Você pode até estar chorando, isso é motivo para chorar. Você pode estar até chorando, mas não para. Você pode até estar chorando, mas não desiste, mas não desanima. Continua, caminha. Porque se a igreja vive de fases, numa fase ela está avivada, numa fase ela está cheia, lotada. Em outra fase, em outro momento, ela vai estar mais quieta, ela vai estar mais vazia. Mas aqueles que muitas vezes vão, o diabo pode até tirar alguns, mas Deus vai trazendo os seus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Por que eu não paro? Por que eu não desanimo? Por que eu não desisto? Porque a Bíblia diz que é Deus quem dá crescimento à igreja. É Deus quem faz. Por que eu não paro? Por que eu não desisto? Por que eu não desanimo? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Elas podem até se levantar. O inferno pode até militar contra a igreja, mas não prevalece. Eu digo a você, momentos piores do que esse eu já passei. Momentos de escassez maiores do que esse eu já passei. Então Deus nos faz muitas vezes experimentar o topo, mas para que nós não nos esqueçamos da nossa história, da nossa trajetória, e acima de tudo, para que não nos esqueçamos quem nós somos, muitas vezes Ele nos tira do topo e nos leva para os vales. Mas uma coisa é fato, Ele é o mesmo Deus no topo, nas montanhas,
como Ele é no vale. Só que, no monte, no topo, muitas vezes nos esquecemos dEle. Por que que muitas vezes Deus conduz você ao vale? Porque muitas vezes nos montes você se esquece de Deus. Quando Deus liberta do Egito, 40 dias foram suficientes para o povo abandonar Deus e se voltar para Apis. 40 dias foram suficientes. Nós nos esquecemos de Deus muito facilmente. É fácil nos lembrarmos de Deus na hora das lágrimas, na hora da dor, na hora da angústia. Mas quando Deus supre, quando Deus faz, quando Deus chega, às vezes a gente esquece dele. Ou quando as coisas estão progredindo, quando as coisas estão dando certo, nós podemos muitas vezes achar que o mérito é nosso. Porque nós somos capazes, porque nós somos inteligentes, porque nós trabalhamos, porque nós fazemos, porque nós acontecemos. Aí Deus diz: ei, para que tu não esqueça quem tu é, vai para o vale um pouquinho. Fica de castigo um pouquinho. Lembra que tu é pó. E para o pó tu vai tornar. Não esquece qual é a tua essência. É o que está acontecendo com Israel. Quando nós lemos o livro de Juízes, isso fica muito claro, muito evidente. O povo está sendo oprimido, Deus levanta um juiz, traz restauração. Daqui a pouco o povo se desvia mais uma vez, vem mais uma vez a opressão, o povo se arrepende, vem a restauração. Essa foi a história de Israel por muito tempo. E essa é a nossa história também muitas vezes. Deus precisa que a nossa vida seja de altos e baixos, para que nós não nos esqueçamos quem nós somos. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo demonstra a sua preocupação, especialmente por ele ser neófito. Ele demonstra a sua preocupação com ele por ser neófito e com os demais neófitos, para que não incorressem na condenação de Satanás, para que não fossem picados pelo bichinho da soberba, da arrogância, da prepotência. Quando você achar que é porque você não é. Alguém certa vez perguntou a Billy Graham: Billy, como eu posso saber que estou indo para o céu? Ele disse: quando você se achar digno do inferno. Quando você se achar muito merecedor do céu, aí você está com problema. Mas quando você se achar digno de ir para o inferno, aí é um sinal de que você está indo para o céu. Alguém certa vez já disse que a humildade é aquela qualidade que quando você descobre que tem, já perdeu. Deus nos faz lembrar quem nós somos. E quem nós somos? Nada. Quem nós somos? Ninguém. Mas nunca podemos esquecer que do nada Ele faz tudo. Então não deixe que as intempéries da vida, não deixe que a oposição, não deixe que as dificuldades, não deixe que as pessoas, não deixe que os problemas limitem você, parem você, motivem você a desanimar, motivem você a parar, motivem você a desistir. Não. Mesmo chorando, continue andando e semeando. Porque muitas vezes a nossa semeadura terá que ser feita em meio a incertezas. A nossa semeadura será feita muitas vezes em meio a contrariedades. E será motivada única e exclusivamente pela nossa fé e pela nossa esperança. Quem é agricultor sabe que muitas vezes, em especial no Nordeste, se semeia apenas pela fé, apenas na esperança que funcione. Porque quantas vezes ao semearmos não temos chuva nem ao menos para que aquilo que semeamos venha a nascer. Então a semeadura muitas vezes terá que ser feita dessa forma, nessa situação e nessa circunstância, em meio a contrariedades, em meio a incertezas, apenas pela fé, apenas pela esperança. Eclesiastes diz, capítulo de número 11, aquele que olha para o vento não semeia. Não são as circunstâncias, não é o tempo
que deve definir se nós semeamos ou não. Nós semeamos. Mas eu não sei se vai chover, não tem problema, mas e se chover? Ah, mas e se eu semear e os pássaros vierem e arrancar aquilo que eu semeei? Não interessa, não importa. E se eles não vierem? Lembre-se que Jesus, quando conta a parábola do semeador, ele fala de 4 tipos de terreno, de 4 tipos de situações, 4 tipos de circunstâncias. As sementes que caem entre as pedras, as sementes que caem entre os espinhos, as sementes que caem em boa terra, e sim, as sementes que caem à beira do caminho, os pássaros vêm e comem. Mas é 25%. Se Jesus usou 4 exemplos, 25% que o pássaro vem e come. Então, de 25%, você ainda tem 75% de certeza de que o pássaro não vai comer. Então, por que você vai se limitar imaginando que o pássaro, e ali você sabe que é uma forma de Jesus se referir aos demônios. Por que você vai se limitar diante de 25% de possibilidade de perder, mas diante de 75% de possibilidade de vencer, de dar certo? Se é pela esperança, se é pela fé, então faça. Especialmente se for pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se veem e a certeza daquilo que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Muitas vezes a semeadura será feita e terá que ser feita em meio às incertezas. Eu não sei se vai dar certo. Pois é, eu não sei se vai dar certo, mas eu também não posso ter certeza que não vai dar. Então, se eu não tenho certeza que não vai dar certo, eu faço. Faça, insista, prossiga, permaneça, porque com certeza algum resultado terá. A inércia não produz nada, a preguiça não produz nada, a ineficiência não produz nada, mas a ação sempre produz algo. Pastor, mas a semeadura é difícil? Muitas vezes é difícil. Sim, é. O próprio salmista é claro em dizer que a semeadura é feita em lágrimas. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Eu pergunto a você, existe alguma coisa fácil na vida? Não tem nada fácil na vida. Não é na vida espiritual, não é na vida ministerial, não é na vida eclesial, não é na igreja que as coisas são difíceis. Na vida é difícil. Tudo é difícil. Ninguém tem nada fácil, não. Mas da mesma forma que você se empenha, que você se esmera na sua vida secular, assim você deve fazê-lo aqui também. Porque lá você se esmera para não perder o trabalho, o emprego. Lá você se esmera estudando para ter uma boa profissão, para ter uma boa qualificação, para quem sabe ter um bom salário. Você se empenha lá para adquirir os bens que você almeja, os bens que você deseja. Aquilo que você sonha muitas vezes em comprar um carro, você sonha muitas vezes em comprar uma moto, você sonha muitas vezes em comprar uma casa, você sonha muitas vezes em comprar um terreno, você sonha muitas vezes em comprar uma fazenda, e você se esmera, você se esforça, você se desdobra para conseguir isso. E o seu esforço lá sempre traz resultado. Só que aqui não é um carro que você vai adquirir. Aqui não é uma casa que você vai adquirir. Aqui não é uma moto que você vai adquirir. Aqui não é uma chácara, não é uma fazenda, não é um terreno. Aqui o que você vai adquirir é a salvação. Aqui o que você vai adquirir é a possibilidade, não é apenas a possibilidade, mas a certeza de passar a eternidade lado a lado com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Então por que lá fora, para ter um bom emprego, ou lá fora, às vezes, para manter um emprego que não é tão bom, você é humilhado, é mal remunerado, você se esmera, você se esforça, você derrama suor, você derrama lágrima, e aqui, para receber aquilo que é inefável, você não se esmera? Por que que aqui você vai receber aquilo que é eterno, mas você não se esforça, mas você não se dedica, mas você não valoriza? Isso é questão de prioridade. Então, se aqui é difícil, lá também é. Mas se você faz lá, faça aqui também. Porque você não vai se arrepender daquilo que Deus tem preparado para você.
É difícil, pastor? É. Quem planta sabe. Há muitas dificuldades. O terreno muitas vezes é difícil. Você é o terreno da minha semeadura hoje. E eu estou lançando a semente. Eu não sei se está caindo entre as pedras. Eu não sei se está caindo entre os espinhos. Eu não sei se está caindo na beira do caminho, se o pássaro já está roubando. E eu não sei se está caindo em boa terra. Mas eu estou semeando. O terreno é uma dificuldade. E o terreno muitas vezes fala daquilo que é o seu mundo, que é a sua realidade. Tem as suas dificuldades. Você tenta, você se esmera, você se esforça e a coisa não acontece. Para o trabalhador, usando a figura que o salmista usa aqui, ele tem a dificuldade com o terreno. Ele tem a dificuldade com o sol escaldante. O sol escaldante pode impedir que a semente germine, ou pode até matar a planta ainda jovem, quando nasce. Aquele que planta, aquele que semeia, necessita de chuva. Porque se a chuva não vier, se não tiver água, não vai germinar. Não vai acontecer. E eu me recordo da linguagem usada pelo escritor aos Hebreus, capítulo 6, que ele fala da chuva que vem e que rega a nossa vida. Mas ele diz que mesmo recebendo a chuva, muitas vezes nós, retrocedendo ao versículo 4, nós abandonamos essa fé. E diz que é impossível levar ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, provaram o dom do céu, experimentaram a palavra e recaíram. Nós precisamos da chuva e Deus tem derramado chuva abundante sobre as nossas vidas. Então não deixemos que essa água abundante que jorra se perca. Perca a sua eficácia, perca a sua eficiência, perca o seu poder. Pastor, mas existe outra forma de irrigar a plantação. Às vezes a gente não depende só da chuva, mas a gente depende do rio. O salmista nos fala sobre as torrentes do Negev. Negev ou Negev. B e V em hebraico é muito semelhante à letra. Só que na ausência de chuvas, as fontes dos rios também secam. Só que a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio que banha a sua vida não é o rio que emana daqui, é o rio que emana de lá, vem de cima para baixo, encharca a sua vida, transborda na sua vida. Através do profeta Joel, ele fala da chuva temporã e da chuva seródia. Da chuva que vem no seu tempo determinado e da chuva que vem fora do tempo. Isso é provisão de Deus. Então, se aquele que semeia for olhar para as dificuldades, o terreno às vezes pode não ser bom, o sol pode matar, pode não chover. Se for olhar para as dificuldades, não vai fazer. E se não fizerem, se não semear, de fato, as coisas não vão fluir. Pastor, mas tudo bem, suponhamos que o terreno é bom, suponhamos que o sol não vai matar, suponhamos que tem água, seja da chuva, seja do rio, mas a plantação pode ser acometida por pragas, por doenças. Quando a plantação é acometida por pragas e por doenças, a Bíblia vem e o chama de Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele cura. Toda e qualquer enfermidade, Ele cura. Toda e qualquer doença, seja ela física, emocional, psicológica ou espiritual, Ele cura. A Bíblia diz que Ele cuida de nós e protege para que nenhuma das enfermidades que vieram contra os egípcios, obviamente ali falando de Israel, venha contra o seu povo. Ele protege, Ele cuida do seu povo. Então, se há enfermidades, se há doenças,
sejam elas quais forem, Ele cura. Pastor, mas a plantação pode ser acometida por insetos. Os profetas, Joel, por exemplo, fala dos 4 tipos de gafanhotos que iam contra a plantação de Israel e dissipavam a plantação de Israel. 4 tipos de gafanhotos, o que um deixava, o outro comia. No final das contas, você sabe, não sobrava nada. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Não sobrava nada. Mas no capítulo 2, versículo 25, ele fala da restituição. Restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele é um Deus de restituição. Ele não está dizendo que o gafanhoto não vai atacar a sua vida, que ele não vai causar dor, que ele não vai causar dano, que ele não vai causar impacto, mas ele está dizendo que ele restitui. Mas se você olhar para essas dificuldades, você não vai semear. E se você não semear, você não vai colher. É difícil, é. Podem vir saqueadores, as pessoas podem roubar. O trabalho em si é árduo. O trabalho braçal é cansativo, é pesado, é difícil. Sim. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas ele está dizendo, mesmo chorando, continue andando e semeando. Há dificuldades na semeadura. Às vezes você quer ter um bom relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, e há dificuldade. Às vezes é entre irmãos. Há dificuldades. Sim, há. Às vezes é em família. Há dificuldades. Mas faça, semeie, faça a sua parte. Nem que esteja chorando, mas faça a sua parte. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, vai ser difícil. Mas faça. Porque o riso da colheita resulta das lágrimas da semeadura. Você quer desfrutar dos risos da colheita? Então acredite e entenda que os risos da colheita dependem essencialmente, são resultado das lágrimas da semeadura. Se você ficar olhando apenas para as lágrimas que você está derramando ao semear, você nunca vai sorrir por colher. Porque, infelizmente, você não colherá. Foque naquilo que é essencial. Ele está dizendo, nós estamos voltando para a nossa terra, para a nossa casa, para o nosso povo, porque Deus mudou a nossa sorte. E nós estamos voltando como os que sonham, com o coração cheio de alegria, alegres, felizes. É Deus dizendo para você, eu quero restaurar a sua alegria, eu quero restaurar a sua felicidade, eu quero você de volta, eu quero aquela pessoa que eu salvei, eu quero aquela pessoa que eu transformei, eu quero aquela pessoa que ansiava pela minha presença, eu quero aquela pessoa que se derramava diante de mim. Eu quero de volta aquela pessoa que tinha prazer em congregar, em cultuar. Eu quero de volta essa pessoa. Eu quero de volta essa pessoa que ria na minha presença. Hoje eu não vejo mais riso no seu rosto. Eu quero restaurar esse riso no seu rosto. Eu quero restaurar essa alegria em servir-me. Eu quero restaurar esse prazer em estar na minha presença. Deus quer você feliz de novo. Deus quer você alegre de novo. Deus quer você contente de novo. Deus quer você satisfeito na sua presença de novo. Deus quer resgatar essa alma animada que você tinha quando Ele te trouxe para a sua presença. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Então, em nome de Jesus, não pare de semear diante das adversidades, não pare de semear diante das circunstâncias, não pare de semear diante das contrariedades, não pare de semear diante das dificuldades. Em nome de Jesus, continue.
Persevere, insista, persista, prossiga. Você não chegou lá ainda. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, ele começa a descrever algo fascinante sobre a sua carreira. Ele começa a dizer: eu não digo que já alcancei, eu não digo que já cheguei lá, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquilo que está na minha frente. Você não chegou lá ainda está na sua frente, então continue. Pastor, está difícil, eu sei que está, mas o escritor aos Hebreus capítulo 12, ele diz: na sua luta contra o pecado não resististe até o sangue. Se preciso for ir até a morte, vá, está lá na frente, não chegou ainda. Então não pare de semear, insista, prossiga, persista, porque no final vai valer a pena. Essa nação, esse povo, está voltando para a sua terra, para a sua casa, para a sua cidade, porque eles semearam lágrimas e arrependimento. Semearam lágrimas e arrependimento, e agora estão colhendo como fruto o direito de voltar para casa. Deus quer você de volta na sua casa. Deus quer que você ocupe o seu lugar na sua casa mais uma vez. A casa continua sendo sua. Não é porque você se ausentou, não é porque você se afastou, não é porque você se escondeu que a casa deixou de ser sua, não. Quando o filho pródigo está retornando para casa, ele diz: eu vou dizer a meu pai, eu pequei contra ti e contra o céu, não mereço ser chamado de teu filho, acolhe-me, recebe-me como um dos teus trabalhadores. Mas ele não foi recebido como um dos trabalhadores, ele foi recebido como filho. O seu quarto continuava lá, a sua cama continuava lá, o seu prato continuava lá, o seu copo continuava lá, estava tudo no mesmo lugar. A casa não deixou de ser sua, você se ausentou, você se afastou, mas a casa continua sendo sua. E aquela nação, semeando lágrimas e arrependimento, colhe frutos, e colhe como fruto o direito de retornar para a sua casa. Volta para casa. O Pai está te chamando. Volta para casa. Volta para os braços do Pai mais uma vez. Volta a viver a essência do primeiro amor. Volta a viver a alegria do primeiro amor. Volta a viver as primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia. Volta a ser instrumento de Deus como você era. Volta a ser usado por Deus como você era. Deus te chama. Deus conclama você a voltar para a sua presença. Pastor, mas é difícil. É muito difícil. Pois é. O salmista diz: quando o Senhor resgatou, restaurou a nossa sorte, quando nós voltávamos para Sião, nós estávamos como os que sonham. E talvez as melhores experiências que nós temos são aquelas que nós temos em sonho. Porque o sonho é um ambiente, é um lugar, é um momento onde não há limites. No sonho você voa. No sonho você vive experiências que fisicamente você não viverá. Você vive realidades nos sonhos que você nunca viverá pessoalmente. Então o sonho é uma utopia. Muitas vezes o sonho é uma utopia. Acredite. Eu não sei se você já sonhou voando, mas você nunca vai voar. Vai, em um momento, quando você for arrebatado. Mas em sua situação normal, em circunstâncias normais, isso não vai acontecer. Mas no sonho você pode. Então quando o salmista diz: nós estávamos como os que sonham, ele estava dizendo: nós estamos vivendo uma coisa que para nós era impossível. E Deus está dizendo para nós através dessa mensagem que é exatamente isso que Ele faz. Ele faz nas nossas vidas aquilo que nós não acreditamos mais que é possível. Há coisas que você já desistiu. Há coisas que você desanimou. Há coisas que você diz: não tem mais jeito. É impossível restaurar. É impossível reparar. É impossível remendar. É impossível conseguir. Ele está dizendo: eu faço por você aquilo que para você é apenas um sonho. Eu faço para você aquilo que você até sabe que eu posso fazer, mas não acredita que acontecerá mais.
Você acredita que foi longe demais, não dá mais para voltar? Eu faço. Eles estavam como os que sonham. E eu fiz. Ele faz. E Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer por você. Mas acredite, a colheita só se torna uma realidade na vida daqueles que semeiam. O salmista é claro e diz: aquele que leva. Ele começa dizendo: os que semeiam. Então ele está tornando a mensagem exclusiva. Para quem? Para quem semeia. Depois ele diz: aquele que leva a preciosa semente. Então ele está dizendo que o resultado só vem na vida daqueles que fazem, na vida daqueles que agem. Quer ver mudança? Tenha atitudes. Quer ver a coisa acontecer? Haja. Se movimente. Saia da inércia. Saia dessa mornidão. Saia dessa estagnação. Age que Deus reage. Se movimenta que Deus faz acontecer. O povo não está voltando por mérito próprio. É graça de Deus. É ação de Deus. Mas não é apenas ação de Deus, é reação de Deus. Deus está querendo ser provocado pelos seus, para que Ele possa agir, para que Ele possa reagir na vida dos seus. Acredite, só colhe aquele que semeia. O resultado da colheita só se materializará na vida daqueles que semeiam. E eu digo a você, Deus, diante da sua ação, diante da sua atitude, Deus vai substituir o lamento e o gemido pelo riso e pelos cânticos de alegria. Deus vai substituir os lamentos, as reclamações, as murmurações. Deus vai substituir as angústias. Deus vai substituir tudo isso. Os gemidos pela dor, pelo sofrimento, pela decepção, pela insatisfação. Deus vai substituir tudo isso pelo riso mais uma vez e pelos cânticos de alegria. Deus já fez coisas grandes na sua vida, eu sei. Mas Deus está chamando você para coisa nova. Não se vive de experiências. Experiências servem para reforçar a nossa fé. Experiências servem para nos mostrar o que Deus já fez e mostrar que Ele é capaz de fazer de novo. E tantas quantas vezes forem necessárias, mas não se vive de experiência. Não se vive de passado. Deus chama você para uma realidade. E quando eu digo não se vive de passado, eu estou dizendo que não se vive das glórias do passado, mas eu também estou dizendo que não se vive das amarguras, das angústias, das dores e dos sofrimentos do passado. Há pessoas que estão deixando essas angústias, essas dores lhe consumirem, dominarem o seu coração, manterem o seu coração em trevas, enegrecidos, perturbados. Não se vive nem das glórias do passado, nem se vive das frustrações, dos fracassos, das dores e das angústias do passado. Se vive da realidade. A realidade é que Deus quer você hoje. A realidade é que Deus chama você para viver algo novo hoje. A realidade é que Deus chama você para a restauração hoje. A realidade é que Deus chama você para restaurar a sua vida. A realidade é que Deus chama você para restaurar o seu riso. A realidade é que Deus chama você para ter prazer de novo, para ter esperança de novo, para renovar a sua fé na sua presença de novo e para viver algo novo. Babilônia nunca mais. Jerusalém é o nosso destino. E nós só vamos parar lá, em Jerusalém. Aquela que Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo 26, ele diz: a nova Jerusalém, a qual é a nossa mãe, a nossa nova pátria. É lá que nós vamos morar. É lá que nós vamos habitar. É para lá que nós estamos indo. E nós só vamos parar lá. Em nome de Jesus. Está chorando? Semeia. Anda e semeia. Porque daqui a pouco Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Daqui a pouco Ele vai mostrar para você que valeu a pena. Talvez hoje você pense, não está valendo a pena não. É muita dor, muita angústia, muito sofrimento. É muita decepção, é muita frustração. Mas Ele vai mostrar para você que vai valer a pena. E lá
você vai olhar para a sua trajetória e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena.